É hora de falar do esporte. Susan Rodrigues já está aqui com a gente. Oi, Susan. Oi, Polito. E para quem está acompanhando a gente ao vivo no esporte. Mais tecnológicos do que nunca, gostou? Muito boa essa nova casa, né? Tecnologia, interatividade e muita informação. Rodada cheia no fim de semana, Polito. 6 gols em uma única partida entre Avaí e Novo Horizontino. E emoção até o último minuto. Bora lá? É contigo. Mas antes da gente falar do representante da capital catarinense, a gente vai dar uma olhadinha na elite do futebol nacional, os principais placares da rodada do fim de semana. De olho na tela, então, no placar Sicredi. Tivemos aí Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro que perdeu para o Atlético por 3-1 em casa. A Chapecoense também perdeu mais uma por 2-1 para o Bragantino, diante do torcedor na Arena Condá. Flamengo e Vasco, empate de 2-2. O Vasco que conseguiu empatar com o Flamengo nos minutos finais. Mirassol e Corinthians, o Mirassol bateu o Timão em casa por 2-1. Os outros detalhes, os destaques da elite do futebol brasileiro, você acompanha daqui a pouquinho a partir da 1h20 da tarde com o Giovanni Martinello no ND Esporte. Mas agora sim a gente fala de Série B do Brasileiro, tudo igual entre Avaí e Novo Horizontino. Uma única partida e 6 gols. Emoção até o apito final. O Heitor Machado acompanhou esse confronto de perto e traz todos os detalhes pra gente. Fala, Heitor, boa tarde. Oi, Susan, tudo bem? Um abraço para você, aos amigos do Balanço Geral. Foi um jogo super agitado aqui no estádio da Ressacada. 6 gols, 3 deles nos acréscimos do segundo tempo, virada, empate, reviravoltas. No final das contas, 3-3, Avaí e Novo Horizontino. O Leão saiu na frente, gol marcado pelo meia Luiz Henrique. O Novo Horizontino empatou com o Robson, virou com o Rômulo e o Avaí chegou ao empate já nos acréscimos da segunda etapa com o Rafael Bilu. Mas ainda tinha tempo para mais jogo. O árbitro de vídeo marcou uma penalidade a favor da equipe do interior de São Paulo, pênalti convertido pelo Leonaldi, e o Avaí conseguiu empatar novamente com o Paulo Vitor. 3-3, o Avaí soma um pontinho, chega aos 9 somados, com 2 de vantagem em relação ao Goiás, que abre a zona do rebaixamento. Próximo compromisso do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro está marcado para o outro domingo, contra o Fortaleza, novamente aqui no estádio da Ressacada. Um abraço para vocês, meus amigos. Obrigada, Heitor, pelas informações do nosso representante da capital catarinense, o Avaí. Mas agora a gente vai falar ao vivo com o Cláudio Caticarte, direto da nossa redação integrada. Cláudio, como o próprio Heitor falou, aí não faltou emoção nessa partida contra o Novo Horizontino. Uma expulsão para cada lado, empate nos acréscimos e partida com 6 gols. Foi um placar justo nesse confronto, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Foi um empate justo realmente. E as expulsões condicionaram um jogo que ficou bem aleatório, viu? Com muitos espaços dentro de campo, 9 na linha para cada lado. As equipes alternaram, né, as nuances durante o jogo, com muitas alternativas e chances de gol. O Avaí teve uma bola na trave com o Jean Lucas, teve uma chance inacreditável do Alisson na cara do gol, perdeu o gol. Mas a equipe Novo Horizontino também, né, em contra-ataques, teve o Robson, teve 2 alternativas ali, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E o Avaí acabou tendo algumas situações que a juventude ainda paga nesse time do Avaí. A expulsão do Wallace França, né, que foi um caminhão sem freio, uma expulsão justa e que a juventude acaba trazendo esse erro do jogador. E o pênalti, né, feito pelo Guilherme Aquino também. O Léo Aragão estava na bola, poderia ter evitado aquele gol. Agora, a importância do resultado é que o Avaí tem o lado positivo, sempre um time muito competitivo, não desiste até o final e por isso buscou o empate em 2 vezes, mas o lado negativo é que estacionou na tabela, viu, Susan? O Avaí para ali na 12ª colocação. Tá aí, o Cláudio Caticarte continua com a gente, porque nós vamos falar do outro representante do time da capital, outro time da capital, que é o Figueirense. O Figueirense que entra em campo hoje contra o Barra, recebe o Barra no estádio Orlando Scarpelli, às 8 horas da noite. 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá aí de olho na tela as informações dessa partida. Cláudio, eu volto a te perguntar, porque é uma partida bastante difícil aí para o time alvinegro, né? Temos o Barra, que a gente costuma dizer que o Barra é danado, e o Furacão também conta aí com alguns desfalques importantes. Tivemos a confirmação do zagueiro Jonathan já na sexta-feira, além de outros jogadores que estão no departamento médico, né?
Pois é, Susan, o Figueirense com problemas, né? Em cada jogo, o Raul Cabral está na terceira partida e vai ter o terceiro time diferente. Dessa vez foi o zagueiro, o Jonathan, né? Que está fora. As alternativas são o Anderson Conceição, mais experiente, o jogador que pode entregar mais ali pela zaga, ou o Leonan, né? Que é outro jogador também da posição. E tem dúvidas aí, o Raul Cabral no meio de campo, será que mantém ali, né, o jogador Rainan como único construtor desse meio de campo, traz um volante, o Breno, ou se coloca o Dudu, que é o jogador da posição, para substituir o Jean Gabriel, que está fora. No ataque, o Emerson Galego vai fazer testes antes da partida. O importante é que o Figueirense precisa vencer para reagir dentro da competição, senão distancia do G8 e fica próximo lá do G2, né, da zona de rebaixamento. E o técnico Raul Cabral, ele precisa trazer aquele conceito de jogo do segundo tempo que teve aqui no Scarpelli contra o Botafogo. Um time bem organizado e bem agressivo no campo de ataque, jogando pelos lados, por dentro. Precisa da vitória, Susan. Para isso, organização. O Barra é danado, atual campeão catarinense, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem o Gabriel Silva, também ali o atacante Lucas Cavalcante. Muito cuidado. É equilíbrio defensivo e ofensivo para vencer, viu, Susan? E com certeza o torcedor torce por essa vitória do Furacão. Amanhã você está de volta, Cláudio, para falar justamente dessa partida entre Figueirense e Barra, né? Amanhã a gente retorna para falar do jogo do Furacão e também, claro, convidando a todos para acompanhar a gente no Jornal ND e no portal ND+. Até mais. Obrigada, até amanhã, Cláudio. E agora a gente fala de surf, isso porque em Gold Coast não deu para os nossos catarinenses, mas o manezinho Matheus Erdi, estreante na competição, ele surpreendeu até a última bateria. A gente vai ver agora como foi. Na terceira etapa do circuito mundial da WSL, o atual campeão Iago Dora foi superado por um representante da casa nas oitavas de final. Alejo Muniz, outro representante catarinense, também não conseguiu vencer um australiano. Surpreendentemente, o estreante manezinho Matheus Erdi garantiu a melhor nota e se classificou para as quartas de final, vencendo um estadunidense. Mas na fase seguinte, Erdi foi o terceiro catarinense eliminado por um australiano. Assim, terminou a participação de Santa Catarina em Gold Coast. Tá aí, a gente continua falando dos atletas da capital catarinense, isso porque a seleção brasileira, a delegação brasileira, né, seleção feminina e masculina de flag football, viajou para o México nesse fim de semana para participar de um treino preparatório, inclusive com atletas aqui de Florianópolis. Vamos ver. As duas equipes brasileiras jogaram 5 jogos cada contra os times do México na capital mexicana. Os jogos fazem parte do treinamento preparatório para o Mundial que será realizado na Alemanha. A competição, que acontece em agosto, é parte do calendário classificatório para as Olimpíadas de 2028, ano em que o flag football se torna oficialmente uma modalidade olímpica. 4 atletas de Florianópolis viajaram com a seleção para o México. A equipe feminina venceu todos os 5 jogos contra os donos da casa, e os meninos perderam apenas um dos confrontos. E a gente, com certeza, torce por essa classificação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos. Há uma grande expectativa e, quem sabe, atletas de Florianópolis também estejam nos Jogos. Polito, esses são os destaques do esporte de hoje. Dá para torcer bastante para os nossos catarinenses e seguimos de olho, claro, no futebol. Obrigado, Suzana. Até amanhã. Até amanhã.